Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador. Para você que fez aí sua prova, está como classificado ou até mesmo como não classificado. Só para esclarecer que a leitura desse PDF é a minha leitura diária, porque também eu vou para o treinamento, estou aguardando aí o treinamento do IBGE, e todos nós que estamos como classificado precisamos fazer a leitura do Manual do Recenseador e do Manual de Entrevista. Então, faço minha leitura diária e eu posto aqui para poder ajudar vocês. Caso você não entenda, você pode voltar o vídeo aí, pode reler. E se caso eu der uma pausa aí, é porque eu estou fazendo as minhas anotações. Então, vamos lá. Como registrar estabelecimento agropecuário de exploração comunitária? Para realizar o registro de endereço que possui estabelecimento agropecuário, cuja exploração é comunitária, uma mesma área explorada em conjunto por diferentes produtores, considere dois critérios. Quando as famílias trabalharem em conjunto numa mesma área e dividirem a produção, deve ser registrado apenas um estabelecimento agropecuário. Quando as famílias ocuparem uma mesma área e cada uma tomar a decisão sobre o que plantar e sobre o destino, dada a sua produção individualmente, deve ser registrado um estabelecimento agropecuário para cada família. Essas situações ocorrem com alguma frequência em áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais em reserva, dentre as quais destacam-se as indígenas e as extrativistas. Portanto, como orientação geral, sempre que você identificar um estabelecimento agropecuário associado a um povo ou comunidade tradicional, investigue a sua forma de organização quanto à exploração comunitária e procure registrar o nome do estabelecimento, visto adiante, que ele está associado a uma forma de tradicionalidade. Estabelecimento de ensino. É uma edificação utilizada com a finalidade de ensino e educação para cursos regulares, independentemente de pertencer ao setor público, ao privado ou fundações educacionais, como, por exemplo, escola de educação infantil, em pré-escolas, ensino fundamental, médio, inclusive formação profissional técnico de nível médio, universidades, escolas técnicas e academias militares. No caso de aldeias ou comunidades indígenas, mesmo que uma edificação com atividade de ensino regular não possua parede, ela deve ser registrada como estabelecimento de ensino. Procure identificar com clareza que tipo de estabelecimento de ensino você está registrando na espécie. Para o IBGE, é importante que seja possível diferenciar as unidades das unidades da educação técnica ou básica, de nível médio, fundamental ou infantil, bem como os estabelecimentos de ensino associados aos povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Em geral, o próprio nome oficial da instituição traz a identificação, mas pode ser necessário incluir esta informação. Não se caracteriza como estabelecimento de ensino as edificações que estejam sendo utilizadas para a prática informal de aulas de reforço ou para cursos de formação profissional, tais como inglês, informática, artesanato, etc. Neste caso, são estabelecimentos que atendem a outras finalidades. Atenção! As creches só serão consideradas como estabelecimento de ensino quando forem oferecidas em um estabelecimento formalizado, ou seja, a atividade
atividade de cuidar de criança em casa ou organizada informalmente em outros ambientes por famílias para oferecer cuidado enquanto os responsáveis estão ausentes a trabalho ou por outro motivo. Não deve ser registrada como estabelecimento de ensino. É o caso de cuidadoras de criança, mães crecheiras ou creches parentais, por exemplo, que deve ser registrado como estabelecimento de outras finalidades quando realizada em local destinado exclusivamente a este fim. Estabelecimentos de ensino podem, ao mesmo tempo, abrigar outras espécies, como a de domicílio coletivo nos casos de internato. É fundamental verificar sempre se o estabelecimento se enquadra na caracterização de outra espécie e registrá-lo em caso positivo. Estabelecimento de saúde. É uma edificação utilizada com a finalidade de ações na área de saúde. Abrange todos os estabelecimentos de saúde, independentemente de pertencer ao setor público ou privado, que prestam atendimento a paciente em regime ambulatorial, clínico, internação, emergência ou serviço de apoio a diagnóstico e terapia. Deve possuir instalações físicas exclusivas e com profissional de saúde para o atendimento de pacientes. São exemplos: clínicas médicas, consultórios, postos de saúde, clínicas de radiologia, de exames laboratoriais, psicoterapia, odontologia, pronto-socorros, hospitais, casa de saúde indígenas, polos base de saúde indígenas e outros. Procure identificar com clareza que tipo de estabelecimento de saúde você está registrando na espécie. Para o IBGE, é importante que seja possível diferenciar os exemplos citados acima, inclusive aqueles associados à saúde de povos e comunidades tradicionais. Em geral, o próprio nome oficial da instituição traz a identificação, mas pode ser necessário incluir esta informação. Atenção! Os estabelecimentos de saúde com internação são classificados também como domicílio coletivo, com ou sem morador, conforme o caso. Estabelecimento religioso. É um local, edificação ou parte de edificação utilizado com a finalidade exclusiva de congregar pessoas que comunguem da mesma fé ou crença para a realização de cultos e rituais religiosos. Exemplos: igrejas, congregações espíritas, templos budistas, sinagogas, mesquitas, terreiros, casas de rezas, etc. Atenção! A prática eventual de cerimônia religiosa, sem local exclusivamente destinado a este fim em domicílio particular, não caracteriza a unidade como um estabelecimento religioso. Estabelecimento de outras finalidades. É uma edificação utilizada para outros fins que não se enquadre nas opções anteriores, como oficinas mecânicas, bancos, farmácias, escritórios, associações, lojas e comércio geral. Vale destacar que, na última operação censitária, 2010, os estabelecimentos religiosos foram registrados como estabelecimento de outras finalidades. Portanto, nessa operação não será raro encontrar estabelecimento religioso com a espécie de outras finalidades, que deverá ser alterada para a finalidade atual. Atenção, a prática de atividades econômicas informais em domicílio particular, sem local destinado exclusivamente a esse fim, não caracteriza a unidade como estabelecimento de outras finalidades. Então, pessoal, só para esclarecer a respeito do estabelecimento de outras finalidades, a respeito dos templos religiosos. Caso aqui, ó,
destacar aqui, onde fala sobre a importância. Vale destacar que na última operação censitária de 2010, os estabelecimentos religiosos foram registrados como estabelecimento de outras finalidades. Portanto, nessa operação, não será raro encontrar estabelecimentos religiosos com espécie de outra finalidade, que deverá ser alterada para a finalidade atual. Então, os templos religiosos, na operação de 2010, eles eram registrados como estabelecimento de outras finalidades. Nessa não será registrado como estabelecimento de outra finalidade. Ela será registrada conforme ela é. Dados do estabelecimento. Nome. O nome do estabelecimento identificará se a unidade é, por exemplo, uma escola da rede municipal, uma farmácia ou uma loja de roupas. Observe abaixo os exemplos de como preencher o nome do estabelecimento. Estabelecimento agropecuário. Identificar como Fazenda Bom Pastor, Sítio Ferreira. Estabelecimento de ensino. Identificar como Escola Municipal Barão do Rio Branco, Colégio Indígena Estadual Carai, Escola Estadual Quilombola Professora Rosa Doralina, Colégio Santo Inácio. Estabelecimento de saúde. Identificar como Hospital Municipal Rio Negro, Casa de Saúde do Índio de Brasília, Unidade de Saúde da Família de Conceição das Crioulas. Estabelecimento religioso. Igreja de Santo Antônio, Casa de Candomblé e Elê Omiljoaro, Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, Casa de Reza da Aldeia Taturi. De outras finalidades. Estabelecimento de outras finalidades. Papelaria Matos, Bar do Zé, Padaria Bom Gosto, Galeria Santa Fé, Prefeitura Municipal de Contagem. Atenção! Quando o estabelecimento não estiver sendo utilizado, vago, será caracterizado como estabelecimento de outras finalidades e terá como nome o termo vago. Não confundir com o domicílio particular permanente vago. Não utilize expressões genéricas para um estabelecimento em funcionamento como, por exemplo, loja. Identifique-o corretamente como Comercial Bela Vista, como na imagem abaixo. Nos casos de estabelecimento que não possuem um nome, identifique-o pelo ramo da atividade, como loja de roupa infantil, por exemplo. Comercial Bela Vista. Escola indígena. Quando especificado, o tipo de tradicionalidade deve acompanhar o nome do estabelecimento. Isto é frequente nos estabelecimentos localizados em território de povos tradicionais. Atenção! Ao identificar o nome dos estabelecimentos, utilize expressões que possuem informações sigilosas. Os informantes devem ter suas informações pessoais preservadas no nome do estabelecimento, salvo nos casos em que este seja de fato o nome do estabelecimento. Por exemplo, o nome Mercearia José Souza só deve ser registrado caso este seja de fato o nome do estabelecimento indicado oficialmente. Lembre-se de que o IBGE tem compromisso legal e institucional assumido com a preservação do sigilo de seus informantes. Dados do estabelecimento, indicador do endereço. Antes de terminarmos de estudar as formas de estabelecimento, veremos como registramos estabelecimentos que se repetem em um mesmo endereço. O indicador de endereço determina se uma mesma espécie ocorre uma ou mais vezes em um mesmo endereço. Você utilizará
este conceito apenas para estabelecimento de ensino de saúde, religioso e outras finalidades. Um exemplo é de um shopping. É de um shopping que contém, além de lojas, alguns consultórios médicos. Assim, a espécie poderá ter um indicador de endereço único, quando a espécie ocorre uma única vez no endereço. Múltiplo, até 10 estabelecimentos, quando a mesma espécie ocorre de 2 a 10 vezes no mesmo endereço. Mais de 10 estabelecimentos, quando a mesma espécie ocorre mais de 10 vezes no mesmo endereço. Quantidade desconhecida, quando não é possível identificar o número de ocorrência da espécie no endereço. Para que você entenda melhor, observe os exemplos de identificadores de endereço. Uma galeria comercial com 15 lojas e um consultório médico. Registro para a galeria comercial, que é classificada como estabelecimento de outras finalidades. Terá o indicador de endereço assinalado na garagem, na categoria mais de 10 estabelecimentos. Consultório médico, classificado como estabelecimento de saúde, terá o indicador de endereço único. Um shopping com 60 lojas, 8 consultórios médicos e uma faculdade. O registro para o shopping será classificado como estabelecimento de outras finalidades e terá o indicador de endereço assinalado na categoria mais de 10 estabelecimentos. O consultório médico são classificados como estabelecimento de saúde e terão um indicador de endereço assinalado na categoria de até 10 estabelecimentos. Lembrando, pessoal, que quando falamos sobre mais de 10 estabelecimentos, até 10 estabelecimentos, estabelecimento único ou endereço único, tudo isso vai estar lá no DMC. A gente vai encontrar isso no manual de entrevista. Isso vai ser bem explicado no dia do treinamento. A faculdade, que é classificada como estabelecimento de ensino, terá o indicador de endereço único. Perceba que ambos os exemplos, o da galeria e do shopping, o correto seria registrar somente um endereço com mais de uma espécie, indicando quantas vezes cada espécie se repete, único ou múltiplo. Ou seja, não é necessário registrar o endereço para cada espécie e nem um endereço para cada repetição da mesma espécie. Basta um registro. Edificação em construção ou em reforma. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade falando sobre esse tema. Até lá!